Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam aí em seus corações. É uma grande alegria, um grande privilégio poder juntos ouvir a voz de Deus nesta oportunidade que o Senhor nos dá em poder compartilhar a sua palavra, aprender um pouco mais com a sua palavra, que o bom Espírito esteja abençoando a vida de todos nós, que o Senhor esteja renovando a sua graça, o seu, a sua palavra e a sua presença. Quero deixar aqui um abraço enorme nas ovelhas que o Senhor tem me permitido pastorear em Aparecida, em Água Quente, Teresópolis, Sapucaia, lugares que Deus tem me permitido chamar de casa, especiais que têm estado conosco nos momentos, no compartilhar da palavra, e louvado seja Deus pela vida de todos vocês. Quero dizer que nós estamos a palavra no meu canal, no YouTube, Halagap Roberto. Você pode ter acesso no meu Facebook, nesse exato momento, e depois, obviamente, no YouTube, no meu canal Halagap Roberto. De Deus com todos vocês nesta perspectiva de vida, de fé, e quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada comigo nessa hora, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 14, versos 20 a 26. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 23 a 26, onde a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, assim fala ao nosso coração. Mateus, capítulo 14, versos 23 a 26. Assim nos diz o texto: E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para o mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, estando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. O texto é muito conhecido, tenho certeza que você já ouviu falar. Jesus, após compartilhar a palavra, anunciar a chegada do reino dos céus, ele despede os seus discípulos, os orienta a ir para o outro lado da margem. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, vencendo as leis da natureza. Ele anda sobre o mar. Pedro, então, é convidado por Jesus a deixar o barco, e olhando para o mestre, Pedro o faz, até que em um determinado momento, Pedro retira os olhos de Jesus e afunda. Diz a palavra que Pedro grita, clama por socorro. O mestre estende a sua mão, segura a mão de Pedro e o reconduz e o recoloca são e salvo dentro do barco. Os discípulos então aprendem uma lição extraordinária: a possibilidade de andarmos sobre as águas, a possibilidade de vencermos tudo aquilo que está embaixo das adversidades que a vida moderna nos impõe. Andar sobre as dificuldades da vida. Somos convidados e intimados pelo Senhor a sobreviver em um mundo que é hostil ao Evangelho, em uma sociedade que jaz no maligno, em um mundo cheio de dificuldades que você e eu precisamos viver e sobreviver a cada dia. Após ser rejeitado pelos habitantes da cidade em que fora criado, Jesus deixa a pequena Nazaré e multiplica pães e peixes pelo caminho. É isso que o texto que está diante de nós tem a nos ensinar. E situada ali na grande Cafarnaum, enquanto ele despede a multidão e ora sozinho, Jesus entra para que os discípulos pudessem
está do outro lado. Ele viola, digamos assim, as leis da natureza. Ele anda sobre o mar, provando aos discípulos, provando a Pedro, que ele está no controle de todas as coisas. Que tudo aquilo que causava medo, angústia, no coração e na vida dos discípulos, estava absolutamente sob o controle de Jesus. Trazendo esse texto para os nossos dias, nós somos desafiados a andar sobre o mar. Nós somos desafiados a prosseguir. Nós somos desafiados a ir adiante em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Algumas lições muito preciosas eu quero compartilhar com vocês, baseadas nesse texto. A primeira delas é que, andando sobre as águas, você descobrirá que, mesmo vivendo em obediência, entrará oposição. Vejam só, quem orienta os discípulos para que eles pudessem passar para o outro lado da margem foi Jesus. Eles não estão em desobediência, mas eles estão, de fato, seguindo aquilo que Jesus determinou para eles. E esse fato nos revela que, mesmo seguindo o que Jesus determinou para eles, eles agora estão encontrando tamanha oposição em meio a essa travessia que eles estão realizando. Em meio ao alvoroço provocado pela multiplicação de 5 pães e 2 peixes, Jesus encontrando pela multiplicação de 5 pães e 2 peixes, Jesus retira seus discípulos de entre a multidão e lhes dá uma expressa ordem. Era necessário que os seus atravessassem o mar rumo a Cafarnaum, enquanto o Senhor despedia a multidão e orava sozinho. O mestre queria um tempo a sós entre ele e o Pai. Às vezes, entre nós e o Pai, nós precisamos de um tempo com Deus. Precisamos estar com Deus para que a sua palavra venha a cada dia ganhar vida em nossos corações e através de tudo aquilo que a gente projeta, através daquilo que a gente sonha. Devemos estar a sós com o Pai, entrelaçando uma vida de oração diária entre nós e Ele. Ao decidir entregar sua vida a Jesus, obedecendo sua palavra, você não estará imune às tempestades e aos ventos contrários. Você correrá sérios riscos de ser perseguido, ridicularizado. Isto é, o Senhor não lhe promete que você viverá longe do perigo, mas lhe garante que em meio ao perigo estará com você. Amém, queridos? Ou seja, mesmo em meio aos perigos e às adversidades que a vida nos reservam, nós podemos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Nós podemos perceber que enquanto nós estreitamos esse relacionamento com Ele, a nossa vida não se constitui em um mar de rosas. Mesmo obedecendo, mesmo cumprindo a palavra de Jesus, mesmo obedecendo aquilo que Jesus determinou, os discípulos encontram um mar revolto, os discípulos encontram oposição, e os discípulos, então, precisam vencer todas essas dificuldades. Talvez você se sinta dentro de um pequeno barco, sendo ameaçado pelas ondas da vida. Saiba que, ao invés de ser um sinal de pecado ou falta de comunhão, as lutas, as adversidades, o desemprego, a enfermidade, a morte de um ente querido, enfim, as circunstâncias adversas da vida, podem estar sendo os Deus para disciplinar e amadurecer o seu caráter cristão. Portanto, não desanime. Siga nesse mesmo propósito, nesse mesmo caminho, permitindo que a cada dia o Senhor venha cuidar de você, venha estabelecer a sua vontade no seu coração e na sua vida para o louvor da sua glória. Amém? A segunda verdade que esse texto nos ensina é que, andando sobre as águas, você também descobrirá
que mesmo estando em perigo, mesmo estando em perigo, o Senhor lhe convida a sobreviver em meio àquilo que talvez esteja causando medo no seu coração. É o que nos ensina o texto que está diante de nós, quando percebemos os discípulos sendo encontrados por Jesus em meio ao mar. Enquanto os discípulos estão em grande perigo no mar, enfrentando a tempestade, o texto mostra-nos Jesus deixando a oração e indo em direção às suas ovelhas, andando sobre as águas, isto por volta das 4 horas da madrugada. Ao verem o Senhor, aqueles homens que em sua maioria foram criados junto ao mar, aqueles homens que eram pescadores, aqueles homens que estavam amedrontados, eles percebem que Jesus era suficiente poderoso para restaurá-los, para cuidar deles, para estar ao lado deles, mesmo em momentos tão difíceis. Ao caminhar sobre a própria natureza, Jesus ensina as 2 grandes lições a seus discípulos de ontem e de hoje, a mim e a você. O Senhor revela que tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos assusta, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos amedronta, está literalmente embaixo dos seus pés, sob o seu controle. Em segundo lugar, nos revela o texto, ao convidar Pedro para que Pedro pudesse ir à sua direção, andando sobre o mar, o Senhor revela que ao entregar sua vida em cidades da vida, olhando para ele. Portanto, olhe para Jesus. Creia em Jesus Cristo. Olhem para a palavra. Aquele que anda sobre o mar é fiel o suficiente para vir ao nosso encontro. É fiel o suficiente para nos restaurar em momentos de crise. É fiel o suficiente para não nos abandonar em momento algum das nossas vidas. Ainda hoje, o Senhor lhe convida a descer do seu barco. O Senhor nos convida a descer para caminharmos sobre os nossos próprios medos, para vencermos as nossas ansiedades, indo viver em sua companhia. Às vezes a gente precisa descer do barco. Às vezes nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Às vezes nós precisamos demonstrar para nós, para aqueles que estão ao nosso redor, para Jesus, que confiamos nele acima de qualquer coisa, que estamos vencendo a nós mesmos, estamos sobrevivendo aos perigos da vida, estamos depositando nele toda a nossa esperança. Em meio às crises que nos assolam, em meio às adversidades, em meio a um diagnóstico contrário, precisamos descer do barco, precisamos experimentar a graça sustentadora e renovadora de Jesus Cristo, depositando nele toda a nossa fé. Em terceiro lugar, nos ensina o texto que andando sobre as descobrimos que ao retirar os olhos de Jesus, um abismo sempre estará à nossa espera. Mesmo estando na presença daquele que a própria natureza lhe é submissa, sendo convidado a ir em sua direção, o texto nos revela que ao deixar o barco e caminhar em direção a Jesus, Pedro retira seus olhos do Senhor, passando a notar a força dos ventos e as ondas ameaçadoras. Todas as vezes que nós retiramos os olhos de Jesus, um abismo estará à nossa espera. Todas as vezes que nós reparamos mais na força dos ventos de Jesus, a nossa fé, o nosso olhar, a nossa vida, inevitavelmente nós afundaremos. Assim como Pedro, quando você retira os olhos de Jesus e passa a olhar para o mundo que está à sua volta, o perigo, os problemas, você afunda em um abismo do medo, da dúvida, da ansiedade, do desespero. Portanto, ao retirar os olhos de Jesus, sua vida irá a pique,
seus sonhos e projetos sucumbirão ante a força da tempestade. Você afundará sendo tragado pelas ondas da vida. Não retire os seus olhos do Senhor, haja o que houver. Em meio à sua travessia, no decorrer da sua vida, não retire os olhos do Salvador, pois os que deixarem de visualizar o Senhor, reparando o mundo ao seu redor, cairão em um abismo eterno. Que os nossos olhos, que o nosso coração, que a nossa vida possam estar sempre em Jesus Cristo. Que a gente venha confiar nele, descansar nele, na convicção de que ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustento. Que a gente não venha reparar na força do vento, na tempestade que está diante de nós. Que os nossos olhos não sejam transformados em uma ferramenta de pavor em nossas próprias vidas, mas que a gente possa manter o nosso olhar, o nosso coração, que a gente possa manter de fato a nossa vida em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Como ninguém ele sabe cuidar de nós, como ninguém ele sabe nos proteger, mesmo em meio a uma noite mais escura do que o habitual, mesmo em meio a circunstâncias para as quais você e eu não temos respostas. Podemos continuar crendo no Senhor, podemos continuar depositando no Senhor as nossas vidas, a nossa esperança, a nossa fé. Podemos continuar descansando nele e, principalmente, podemos manter os nossos olhos nele em todo o tempo. Porque quando nós retiramos os olhos de Jesus, a gente cai. Quando nós retiramos os olhos de Jesus, a gente afunda. Quando nós retiramos os olhos de Jesus, infelizmente, a gente experimenta um abismo. Em meio às tempestades da vida, mantenha os seus olhos fixos no autor da sua fé. Em meio às tempestades da vida, mantenha os seus olhos fixos no consumador da sua fé. Creia nele, espere por ele, porque ele sempre vem. Ele é fiel em todo o tempo, em todas as horas, em todos os momentos da nossa jornada. Amém, queridos? Nos ensina o texto, em quarto lugar, andando sobre as águas, você descobrirá que mesmo fracassando em seu andar, ao ser procurado, Cristo virá lhe socorrer. Louvado seja Deus por essa grande verdade. Mesmo quando a gente fracassa em nosso andar, mesmo quando a gente deixa o barco e repara na força do vento, na força da tempestade, mesmo quando a gente retira os olhos de Jesus, quando nós afundamos e gritamos por ele, ele sempre vem. Quando nós afundamos e gritamos por ele, ele é piedoso, misericordioso, o suficiente para nos restaurar. Diz a Bíblia que Pedro retira os olhos de Jesus. Mas mesmo assim, em meio ao abismo, enquanto experimenta as profundezas daquele mar, a palavra revela que Pedro grita por Jesus. Pedro grita por socorro. E o Senhor não apenas ouve o seu clamor, como também estende para a glória do Pai. Vamos ver? Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 31, diz o texto: e imediatamente no barco, o vento, tu és o Filho de Deus. Que coisa extraordinária. Imediatamente Jesus estende sua mão para Pedro. Imediatamente o restaurando e o reconduzindo são e salvo ao barco. E louvado seja Deus por esta grande verdade.
O clímax da história de amor e perigo narrada pelo texto está na atitude de Pedro quando sua vida naufraga ao retirar os olhos do Senhor. A Bíblia revela que mesmo em tremendo perigo e principalmente se sentindo fracassado por muito tempo, Pedro grita e esbraveja por socorro, clamando pela presença do Senhor. Queridos, a questão não é o que a gente faz quando pecamos. A questão é que Jesus sempre vem ao nosso encontro quando, em meio ao nosso pecado, a gente grita por Ele. A questão está na humildade, em caindo, gritar por Ele. Reconhecer a minha, a sua, a nossa incapacidade em viver longe dEle. Quando nós gritamos por Jesus, Ele restaura as nossas vidas. Nos revela o texto que está aí diante da gente. A Bíblia descreve que mesmo em tremendo perigo e principalmente se sentindo fracassado por não conseguir caminhar sobre as águas por muito tempo, Pedro grita, esbraveja por socorro e clama pela presença do Senhor. Estende sua mão, a sua bendita mão, e salva aquele que estava no abismo. Versículo 30. Jesus não deixa para depois. Jesus vem ao encontro de Pedro quando Pedro morre. Quando você se sentir fracassado, chame por Jesus. Busque a Jesus, estender a sua mão ao seu alcance, ao meu alcance. Ele é fiel para cuidar da gente quando a gente mais precisa. Ele é fiel para nos resgatar em meio às crises existenciais da minha, da sua, das nossas vidas. Hoje, eu disse hoje, ao clamar por socorro, Jesus virá lhe salvar. Quando todas as circunstâncias forem contrárias à sua vida, grite-por, chame por Jesus, porque em meio aos seus abismos, Ele virá te socorrer, Ele virá te restaurar, para a glória e a honra dEle, para o louvo do seu santo. Mesmo afundando ou até no fundo do abismo, grite o nome de Jesus em todo o tempo. Certamente Ele será em Jesus o Salvador. Aqueles homens o adoram. Aqueles homens reconhecem que ele não era apenas um pregador. Ele não era apenas um líder religioso. Ele não era apenas um rabi, um mestre. Mas ele era Deus. Aquele que tem poder para andar sobre o mar. Naturalmente, não temos condições de andar sobre o mar. Não temos condições de vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações. Porque a gente aprende com a Bíblia Sagrada que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos encontrar bom ânimo no Senhor. Temos com a Bíblia Sagrada que sem Ele, Jesus, absolutamente nada a gente pode fazer. Não se esqueça, você não pode nada sem Jesus. Você não pode administrar a sua vida, os seus negócios, os seus sonhos, as suas finanças. Você não pode nem mesmo cuidar da sua própria saúde. Ele é a causa não causada. Ele é o motivo da nossa canção. Ele é a fonte da nossa alegria. Ele é aquele que a gente como ninguém. Ele veio em direção a Pedro, socorreu aquele discípulo dentro do barco, permitiu com que houvesse bonança no coração daqueles homens pescadores, acostumados à lida, acostumados à pesca. Ele é aquele que tem em suas mãos todo o do barco. Aquilo que nos causa medo está embaixo dos pés de Jesus. Ainda hoje, ele é fiel para andar sobre aquilo que você e eu
não podemos vencer. Ainda hoje ele é fiel para andar sobre o impossível. Ainda hoje ele é fiel para conduzir a nossa história, mesmo em meio a mar revoltos. Que a nossa confiança esteja nele. Que a nossa vida esteja depositada em suas mãos. Que em todo tempo a gente venha crer em sua pessoa, em seu espírito. Que em todas as horas e em todos os lugares, depender dele, crer nele, acreditar nele. Porque certamente ele é fiel o suficiente para cuidar de gente como eu e como todos vocês. Vamos recapitular o que esse texto nos ensina nessa hora? Vamos recapitular o que esse texto realmente tem para os nossos corações? Andando sobre as águas, você descobrirá que mesmo vivendo em obediência, encontrará oposição. É assim. É assim no reino de Deus. Mesmo obedecendo, mesmo cumprindo aquilo que Jesus quer, mesmo cumprindo aquilo que Jesus determinou para nós, nós encontramos oposições. Nós encontramos um mar revolto. O fato de experimentar uma adversidade não significa dizer que você está em pecado. O fato de vivenciar um momento angustiante na vida não significa dizer que você se afastou do Senhor. Uma adversidade, um desemprego, uma enfermidade, não significam dizer que você está completamente longe do centro da vontade de Deus. Portanto, mesmo em obediência, mesmo buscando viver a palavra, descansar na palavra, estreitar o seu relacionamento com Jesus, não se esqueça. O mundo é hostil à sua fé. O mundo jaz no maligno. A sociedade é completamente alheia a Jesus Cristo e à vida cristã. Então nós vamos ter que enfrentar a oposição, aflições, dificuldades. Essa é a vida. Em meio às suas oscilações diárias, a gente precisa sobreviver em Cristo, depositando nele o nosso coração e a nossa esperança. Em segundo lugar, nos ensina o texto que andando sobre as águas, você descobrirá que mesmo estando em perigo, o Senhor lhe convida a vencer as adversidades. É preciso deixar o seu barco. É preciso confiar em Jesus Cristo em todo o tempo. É preciso depositar nele todas as suas esperanças. É preciso deixar a sua zona de conforto. Os discípulos estavam, sim, com medo, mas eles estavam momentaneamente seguros do lado de dentro do barco. A vida estava revolta do lado de fora, havia uma tempestade instalada do lado de fora, mas os discípulos eles se sentem mais ou menos seguros do lado de dentro do barco. A questão é que ao permitir Pedro deixar o barco e andar sobre as águas, Jesus permite também que ele e os demais aprendam uma grande lição. Na vida cristã, é preciso a gente deixar a nossa zona de conforto, depositar a nossa fé completamente em Jesus Cristo. Uma fé completa em Jesus Cristo. Do lado de fora, não é barco. Do lado de fora, era necessário caminhar em direção a Jesus, força do seu poder. Portanto, vamos depositar toda a nossa fé, toda a nossa vida, todas as nossas esperanças em Jesus. Confie mais em Jesus do que na sua conta bancária. Confie mais em Jesus do que nos seus diplomas. Confie mais em Jesus do que os seus bens materiais. Confie mais em Jesus do que na sua rede de amigos. Confie mais em Jesus do que em você. É andando sobre as águas, é deixando a nossa zona de conforto, que a gente experimenta o cuidado do Senhor, a graça do Senhor, o abraço do Senhor, a poderosa mão, a destra do Senhor, que nos mantém de pé, mesmo quando a gente teima em afundar. Diz o texto que está diante de nós, que andando sobre as águas, você também descobrirá que ao retirar os olhos de Jesus, um abismo sempre estará à sua espera.
Não retire os olhos do Salvador. Haja o que houver, acontecer, olhe para Jesus. Creia em Jesus. Deposite em Jesus todas as suas fichas precisam estar depositadas em um único ser, Jesus Cristo. Por mais que o vento sopre forte, por mais que as ondas embaixo dos seus pés estejam ameaçando a sua fé e a sua segurança, mantenha os seus olhos no autor e no consumador da sua fé em todo o tempo. Ao reparar a força das ondas, ao reparar o vento que soprava e ao retirar os olhos de Jesus, Pedro afunda. Quantas pessoas você e eu conhecemos que afundaram? Afundaram no casamento, afundaram nas finanças, afundaram na vida espiritual, afundaram na família, afundaram. Quantas e quantas e quantas pessoas que nós conhecemos em nossos templos cristãos, gente que se assentava ao nosso lado, afundaram, porque em determinado momento da vida retiraram os olhos de Jesus. Mas o texto não termina, e louvado seja Deus por isso, porque o texto termina assim, nos informando que andando sobre as águas você descobrirá que mesmo fracassando em seu andar, mesmo fracassando no seu andar, aleluias, ao ser procurado por você, Cristo sempre vem lhe socorrer. Amém, queridos? Ele sempre virá nos socorrer quando nós o procurarmos com o coração, com toda a nossa fé. Pedro grita e diz: Senhor, socorra-me. Este é o grito que Jesus deseja ouvir. Este é o grito, é o gemido que Jesus deseja encontrar na sua alma, na sua vida. Grite por ele. Antes de procurar o médico, procure Jesus. Antes de procurar o patrão, procure Jesus. Antes de procurar o amigo, procure Jesus. Antes de procurar alguém da família, procure Jesus. Procure Jesus, procure Jesus. Grite por Jesus. Clame por Jesus. A grande verdade do cristianismo é que aquela mão poderosa, aquela mão extraordinária que se estendeu, segurou a mão de Pedro quando ele estava afogando, quando ele estava afundando. É a mesma mão que está estendida para mim e para você hoje. É aquela mão que mantém o nosso casamento. É aquela mão que abre portas à nossa frente. É aquela mão que até hoje providencia para mim e para você um caminho quando não houver um. É aquela mão que enxuga as nossas lágrimas. É aquela mão, queridos, que é a causa e a razão de não sermos consumidos. É aquela mão que nos acaricia na hora da enfermidade. É aquela mão que nos mantém de pé quando tudo ao nosso redor está caindo. É aquela bendita mão. Aquela mão marcada pelos cravos. Aquela maravilhosa mão forte e poderosa que Isaías diz, agindo ela, agindo ele, agindo o Senhor, quem o impedirá? É aquela mão que ainda hoje será estendida para você em meio às suas crises. É aquela mão que ainda hoje há de cuidar de mim e de você neste mundo, neste cenário atual que nós estamos vivendo. Grite por ele, chame por ele, porque ele sempre vem. Ele não abandona aqueles que afundam. Ele não abandona aqueles que o abandonam. Pedro o havia abandonado. Vocês conhecem a história bíblica. Mas é o mesmo Jesus que restaura Pedro, que restaura os discípulos. É o mesmo Jesus que vem ao encontro daqueles que o haviam abandonado. Então guarde essa grande verdade
no seu coração, haja o que houver, grite por Jesus. Chame por Jesus. Em meio à madrugada, em meio à solidão, em meio às adversidades da vida, chame por Ele, porque ainda hoje Ele é fiel para nos restaurar, para nos retirar do abismo, para nos colocar outra vez dentro de um lugar seguro, isto é, num barco, a repreender o mar, para repreender as ondas, repreender o vento, e para permitir que na minha e na sua vida haja, para a glória dele, uma grande bonança. Talvez você esteja vivenciando um momento de tempestade, uma crise que se abateu sobre a sua casa, e você se pergunta para quê? Por quê? O que eu sei é que o mesmo Cristo que andou sobre o mar, ele vem a mim e ele vem a você. Às vezes ele não nos livra da tempestade, mas ele é fiel para nos livrar da tempestade. E louvado seja o seu santo nome. Às vezes ele não nos livra da tempestade, mas ele é fiel para cuidar da gente em meio à tempestade, amadurecendo o nosso coração, enxugando as nossas lágrimas, renovando a nossa fé, nos ajudando nele a andar sobre as águas para o louvor da sua glória. Amém por isso? Então jamais se esqueçam deste texto extraordinário e deste Deus maravilhoso. Aquele que nele nos permite andar sobre as águas como Pedro andou. Nele, a gente encontra sim oposição, obedecer. Mas ele cuida de nós quando muitos querem nos tragar. A partir do momento em que a gente decide deixar o barco. A atitude de Pedro me chama a atenção. Na vida, podemos estar em com a nossa consciência, mesmo afundando, depois da gente tentar. Os outros discípulos, os outros pescadores, são vencidos pelo medo dentro do barco. Pedro não. É verdade que ele afunda, mas ele tentou. Foi o único que teve atitude, o único que exerceu fé. Foi o único que resolveu deixar a sua zona de conforto e tentar. A gente vai afundar algumas vezes, mas vale a pena afundar tentando? Vale a pena naufragar tentando? A consciência, bom, eu tentei. E a gente experimente, em meio aos nossos fracassos, a provedora e sustentadora mão do Eterno, que vem ao nosso alcance e nos socorre. Aleluias. É com esse texto que a gente aprende que todas as vezes que retiramos os olhos de Jesus, sim, a gente afunda, mas a história não termina assim. O Senhor ouve o grito, o clamor de Pedro, o restaura e o recoloca são e salvo dentro do barco para a glória de Deus.